Olá, que bom chegar mais um dia aí na sua casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Nós somos Lagoinha TV, a sua igreja na cidade, um lugar de novos começos. E que bom ter você aqui. Então eu já te convido, nos dê alguns minutos aí do seu dia para que a gente possa compartilhar algo, um tempo de crescimento, um tempo de graça. Um tempo de alegria entrando dentro da sua casa no nome de Jesus. Então, eu convido você a convidar os vizinhos, a família, os seus filhos para estar nesse momento junto conosco. Vem nesse momento, nós temos uma palavra para o seu coração. Você declare comigo pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Então, nós voltamos, estamos aqui na sua casa, que bênção. E eu estou com uma galera aqui muito legal, muito de Deus, para compartilhar algo dos céus com você. Então, se você tem aí perto da sua casa algum jovem, algum adolescente, ou de repente você é essa pessoa que é líder de jovem ou gosta de estar no meio de jovem e está pensando assim, o que eu vou fazer nessa pandemia? O que eu faço com os adolescentes nessa pandemia? O que eu faço com os jovens nessa pandemia? Eu te convido a ficar alguns minutos aí, que esse pessoal aqui tem muitas ideias aí para passar para você nesse tempo, aonde o Senhor continua sendo o Senhor. Amém? Nós estamos aqui com eles, que é o Prosa Legacy, gente. O Prosa Legacy, que eu vou começar aqui pela Kimberly, vou deixar ela falar um pouquinho o que é o Prosa, é daqui da igreja mesmo, e ela vai compartilhar. Antes da Kimberly compartilhar, eu vou pedir aqui para cada um se apresentar, né? Você que não me conhece, eu sou a pastora Regina Souza, eu estou em casa, fique em casa também. Vou passar aqui para que eles possam estar falando seu nome. Olá, gente, meu nome é Mário. Olá, pessoal, meu nome é Nil Souza. Andriele. Eu sou a Kimberly. E eu sou o Pedro. E eles, ainda tem mais gente, né? Tem a Lana, tem a Lueme, né? A Maessa. Eles são Prosa Legacy. Eu vou começar aqui pela Kimberly, que vai estar falando para a gente. Tudo bem, Kimberly? Tudo bem. O que é o Prosa? Que prosa é essa? Né? Que legacy é esse? Para que o povo venha entender. O Prosa, ele é um projeto que nasceu no meio da nossa juventude, né? A criadora do Prosa Legacy é a pastora Regina. E esse projeto tem o objetivo de quebrar tabus no meio evangélico, levando o evangelho puro e verdadeiro para mais pessoas e alcançando principalmente a juventude. É isso mesmo. E legacy vem de legado, né? É porque nós queremos, eu me coloco também nesse meio, deixar um legado nessa geração. E a Kimberly falou aí muito bem, né? Quebrar algumas coisas. E, gente, esse tempo de pandemia, Deus continua sendo o mesmo e a nossa missão continua sendo a mesma, né? É isso mesmo. E com Prosa, a gente tem esse intuito de abraçar a juventude não só da nossa igreja, mas aonde os vídeos do Prosa conseguirem chegar. O nosso intuito é alcançar as nações. E a gente vê o mundo cada vez mais atrativo, principalmente para a juventude. E nosso dever é deixar um legado para essa geração, marcar essa geração de alguma forma e levar o verdadeiro evangelho mesmo. A gente vê no meio da juventude muitos jovens tendo crenças erradas, ensinamentos errados, e às vezes tratam o evangelho como algo muito místico, como algo muito difícil de seguir e de viver. E o intuito do Prosa é mostrar para você, jovem, que não é o evangelho verdadeiro. Ele alcança vidas, ele tem um poder de transformar vidas, e principalmente no meio da juventude, que é um foco tão forte do maligno, é acabar com o jovem. Interessante que a Kimberly já falou algo, fazer os vídeos chegarem a diversos lugares. Então, assim, gente, como é que o Prosa, tá? É um grupo de jovens, né? Esse projeto nasceu, tem um objetivo, levar uma mensagem. E como é que essa mensagem está sendo levada, já que as portas tiveram que fechar, o tipo de evangelismo mudou, já não se vai mais de porta em porta, já não se anda na rua, está proibido passar panfleto. Como é que o Prosa espalha essa mensagem? Alguém pode estar falando? Então, a gente tem
bastantes ideias, assim, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, a gente bolou diversos projetos. Iniciamos agora com várias séries de vídeos no Instagram. Nós estamos com projetos também musicais, né, abrangendo praças também, a partir do momento que nós a partir do momento que melhorar essa situação que estamos vivendo. Mas a princípio estamos trabalhando bastante com vídeo, compartilhamento no Instagram, para que alcance não só os jovens da nossa igreja, como outras igrejas aqui de Marabá, outras pessoas daqui de Marabá, do Pará, do Brasil e do mundo. É isso mesmo que o Pedro falou. É interessante. É que às vezes a gente coloca alguns empecilhos. Eu não tenho como fazer, né? E agora, fechou tudo. Mas a gente está falando de um instrumento aqui, um celular. Qual é o jovem hoje, né? Eu vi uma foto que eu achei interessante. A menina estava pedindo comida na rua. E aí apareceu depois ela em outro momento, né? Alguém dando uma marmita, ela não tinha comida, mas ela tinha um celular, né? Ela tinha um celular, né? E a gente sabe que hoje é um meio que a gente tem que usar, que o inimigo também quer usar de alguma maneira, né? Então, se é esse meio que a gente tem para espalhar as boas novas, é esse meio que a gente tem que investir. E jovem aprende de tudo, né? Qualquer busca, qualquer pesquisa está nesse aparelho aqui, né? Interessante isso, eu acredito que é esse o caminho mesmo. Vídeos, fazer séries, né? O que vocês estão fazendo mesmo, eu vi lá sobre graça, agora sobre medo, né? O que a gente está vivendo. Antes da gente falar mais dos vídeos, eu queria fazer uma pergunta, pode ser o Pedro e a Andriele para estar contribuindo nela. A gente sabe que não é de hoje, nasce uma criança, já se prega para essa criança, olha, você um dia vai ser um jovem, não é assim? Aí já vem todo aquele contexto do que o jovem tem que fazer, de que o jovem é essa pessoa forte. Então, desde a antiguidade já se fala do jovem. E eu queria saber assim, o que se espera de um jovem cristão nos dias atuais? O que se espera? Então, pastora, isso é um tema bastante relevante, que a gente procura conversar bastante, e é algo que lateja bastante na cabeça do jovem, né? O que ele vai ser, um jovem cristão? Tem uma frase que eu já ouvi muito, que falam assim, que o jovem de hoje é a igreja de amanhã. Só que eu não concordo muito com essa frase, porque eu acredito que não só os jovens, mas todos somos a igreja, né? Só que o jovem, na minha opinião, ele tem essa missão, né, de propagar a mensagem do Evangelho, e a gente vê diversos exemplos na Bíblia. Quando Paulo falou para Timóteo, tem até o texto, está lá em 1 Timóteo 4,12, diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo fala para Timóteo, mesmo jovem, para ele propagar esse evangelho, sabe? E aqui no texto fala sobre fiéis, ou seja, fiéis podem ser criança, pode ser adultos, mais velhos até que Timóteo. Então, isso mostra que Paulo falou para esse jovem, né, para ele ser exemplo até para as pessoas mais velhas que ele. Isso é muito interessante, porque nós temos que mostrar isso. Não é uma falta de respeito você ser exemplo para uma pessoa mais velha, mas isso você está mostrando que você está com Cristo e que você quer mostrar quem é Cristo através de você. Outro exemplo também na Bíblia é Jeremias. Sabe, Jeremias, muito novo, foi chamado para ser pastor, né, para ser profeta, para pregar a palavra de Deus. E ele mesmo sendo jovem, né, ele falou assim, nossa, mas eu nem sei falar direito, como o Senhor pode me escolher? Mas Deus é aquele que capacita a gente. Então nós não devemos temer a isso, meu Deus, eu nem sei falar. Não, Deus capacita aquele que Ele escolhe, né? Outra coisa também muito interessante que as pessoas esperam de nós, jovens, é o nosso posicionamento, né? A nossa ousadia, a nossa autenticidade. E um jovem da Bíblia que a gente pode perceber também é José. José, com 16 anos, foi vendido como escravo por seus irmãos e
José, ele tinha de tudo para murmurar, para reclamar, para se voltar até contra Deus, mas não. Ele era autêntico, ele sabia quem ele era em Deus. E com o passar do tempo, como conta a história, o rei teve sonhos, onde José foi o único que conseguiu decifrar esse sonho. E Deus acabou honrando, né, onde José foi o jovem que foi o governador, onde se posicionou e foi governador do Egito. Então, eu acho que é isso que as pessoas esperam de nós jovens, que venhamos a nos posicionar, né? Interessante, eu quero pegar 2 ganchos da fala do Pedro e da Andriele. O Pedro leu um texto onde Paulo fala para Timóteo, e ele fala para ele ser exemplo em tudo, na pureza, no falar. E foi justamente o que a Andriele falou sobre posicionamento. Ou seja, desde antigamente, o que se cobrou de um jovem? Posicionamento, né? É o posicionamento, porque eu concordo quando Pedro fala que a gente não é a igreja, os jovens não são a igreja de amanhã, porque a palavra de Deus vai dizer para o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias para que a gente alcance coração sábio. É hoje, nós somos a igreja hoje, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Seja você jovem em uma padaria, em um cinema, em um shopping, você é a igreja, né? Que tem que mostrar o posicionamento de pureza, de postura, de atitude. E assim, eu como pastor, eu recebo muitos pais que falam assim, me arruma uns jovens aí para o meu filho andar, uns jovens aí, eu quero um jovem crente. Tem que falar isso, porque dentro da igreja todo mundo é crente. Pequeno Cristo nem todo mundo é, né? Porque a gente sabe como é que o mundo está hoje. Mas é essa realidade, a consciência dos pais e das pessoas falando assim, eu quero um jovem crente para o meu filho andar. Ou seja, o que o pai está esperando? Um jovem que tem uma postura que o filho dele vai andar e vai se espelhar naquela postura e vai querer seguir, vai querer buscar o que aquele jovem está buscando. Então, assim, o que se cobra desde antigamente é o que a gente viu na palavra que vocês falaram, né? Os líderes, Davi, Jeremias, Timóteo e tantos outros, Esté, foram chamados na sua juventude, né? Porque o jovem tem vigor, né? Às vezes o que falta é o jovem entender isso, porque o mundo, né? A podridão do mundo, ela está aí para perturbar os jovens, porque fala assim, jovem, você é jovem, tu tem que curtir a vida. Tu tem que curtir a vida, esse negócio de santidade, né? Esse negócio de igreja, mas tu tem que curtir a vida. Como essa frase está tão banal hoje? Hoje a gente está numa pandemia, né? O jovem e a pandemia, não está banal? Curtir que vida? Se está todo mundo morrendo, né? E aí, se não der tempo de plantar nada e não ir para o céu, né? Eu queria pedir para o Nil falar um pouquinho, aí o jovem e a pandemia, o que ele acha desse assunto, né? Essa linguagem é a mesma, porque a pandemia foi para mudar a nossa linguagem mesmo, e a nossa expectativa e o nosso pensar, não é? Teve uma frase que eu vi um pastor falar, que ele estava conversando com outro rapaz, ele falou assim, nossa, é que a minha família, essa pandemia trouxe muitos problemas. E o pastor falou assim, não trouxe. Sempre teve problemas, só que a pandemia apenas revelou os problemas que já existiam. Então, o fato é que, sim, a nossa juventude ela tem sido extremamente prejudicada nesse tempo, porque nós temos ficado trancafiados dentro de casa. Isso tem aumentado de uma forma exponencial esses índices de depressão, ansiedade. E nós estamos buscando realmente, através das redes sociais, mudar esse quadro, literalmente. E sim, nós como, digamos, de fato, assim que nós somos embaixadores da cidade de Deus, né, aqui na Terra, nós estamos buscando mudar esse quadro aqui na cidade de Marabá. É isso mesmo. E assim, tu falou uma coisa interessante, Nil, sobre suicídio. Antes da gente entrar nesse assunto, você falou isso, que a gente está estabelecendo algo do reino, né, de Deus. E assim, a palavra, ela é bem clara, ela nos ensina o que nós temos que ser
e como a gente tem que se manifestar para ser aquilo, né? E é algo que a gente já falou, por exemplo, a palavra de Deus fala para a gente ser sal, né? E o sal, ele serve, uma das funções é evitar o apodrecimento dos alimentos, né? Ou seja, se a gente é sal nesse mundo para evitar que esse mundo apodreça, né? Com posicionamento. Então, assim, é muito interessante o projeto e é muito interessante tudo que a gente já falou aqui sobre posicionamento, porque ser sal exige um posicionamento, né? O Mário quer contribuir sobre isso? Como é que a gente pode ser sal? Você, jovem, pode ser sal em um mundo que a gente está vivendo hoje? Então, eu acho que é bem pertinente falar uma coisa que, apesar da gente estar vivendo esse tempo bem difícil em relação à pandemia, mas o jovem, ele é característico independente do momento da história da humanidade, né? A juventude está sempre em busca de algo, né? Está sempre querendo encontrar o seu próprio eu, está sempre querendo saber de onde essa pessoa veio, de onde eu vim, quem me fez. Está sempre querendo achar uma resposta para algo, né? E o interessante no meio disso é que, falando como um jovem cristão, né? Que essa busca, ela só vai ser saciada quando de fato a gente perceber que Deus é a fonte de tudo, é a fonte da vida. E falando um pouco também sobre essa questão de ser sal, de ter postura, de ter atitude, eu acho que o cristão, o jovem principalmente, ele tem que saber que falar de Jesus não foi deixado simplesmente para pessoas que estão à frente de grandes ministérios, como uma pastora, ou como qualquer outro pregador, por exemplo. Eu acho que esse momento que está acontecendo agora, nós estamos através de uma ferramenta. Essa gravação vai para a TV, vai para o YouTube, e isso é uma ferramenta, querendo ou não, de expansão do reino. E a gente tem que, de fato, ser embaixadores de Cristo, como o Nil falou. A gente tem que disseminar uma cultura de reino para que cada vez mais isso vire comum. Porque o comum hoje é o que a Kimberly falou, a respeito do jovem estar sempre buscando essas necessidades que passam muito rápido, que são até prazerosas, né? Mas que são momentâneas, que acabam facilmente. Mas existe algo que pode suprir verdadeiramente, é Cristo. Portanto, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais usar aquilo que a gente tem. Pode ser de maneira simples, pode ser fazendo um vídeo para o TikTok, para o Facebook, para o Instagram, não interessa. Eu acho que, às vezes, não só falando, mas até nas nossas próprias atitudes, a gente acaba plantando uma semente, né, dentro do coração de uma pessoa. Acho que no mundo existem dois tipos de pessoas, que são as pessoas que influenciam e as pessoas que são influenciáveis. E a gente tem que estar de olho em qual lado que a gente vai querer estar. E como cristão, a gente tem que ser um influenciador, para que a gente não venha deixar morrer aquilo que desde os nossos antepassados tem sido passado, né? Para que a gente venha, de fato, construir uma geração cada vez mais forte, cada vez mais alicerçada na palavra de Deus, que, de fato, ela é a fonte de tudo aquilo que, de fato, vai importar para a nossa vida. É isso aí. É isso mesmo, Mário. A gente tem que ser aquele que influencia. Esse é o papel do sal, né? E interessante é que você falou algo muito importante. O jovem, ele está todo dia procurando alguma coisa. Não só os jovens, homens e mulheres, a minha identidade, quem eu sou. Eu nasci para o quê? O que que eu vou fazer? Interessante é que se procura em tantas fontes, e por que não se vai na fonte do seu Criador, né? O Evangelho, mesmo sendo simples, ele é simples, mas ele não deixa de ser profundo, né? E o Evangelho é isso, vai mostrando ali o nosso Criador. Se a gente parasse mais tempo
para descobrir a fonte ali no nosso Criador. Mas o que acontece? Vocês irão concordar comigo que é isso que o Mário falou. Em vez da gente influenciar esse mundo, tirar a podridão desse mundo, a gente pega as coisas desse mundo. Né? Porque alguém disse alguma coisa que você não tem que ser. Porque alguém disse alguma coisa... E, assim, isso é tão certo, porque, assim, a depressão é o quê? A depressão é uma falta de esperança. É uma tristeza profunda. Eu até falei em um programa de que Jesus, ele falou que ele estava com uma angústia, com uma tristeza para a morte. Mas o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar, pouco tempo antes dele morrer. Então, assim, a depressão é essa falta de esperança. Mas por que as pessoas estão sem esperança? E a gente vê assim, saiu aí várias pesquisas de fevereiro, agora em abril que a gente está, o número de índice de suicídio aumentou nos adolescentes e nos jovens. Né? Nos adolescentes e nos jovens. Por que será? Tem tantos motivos. Uma pergunta que eu fiz para uma pessoa, ela falou assim, pastora, está todo mundo morrendo de Covid e eu estou vendo assim, que meus sonhos podem não se realizar. Porque vai que eu morra de Covid também. Ou seja, o jovem falando assim, eu sou muito jovem e eu vou morrer, eu posso morrer e eu não vou ter nenhum sonho, eu não vou realizar nenhum sonho. Ou seja, será que não está faltando entendimento? E a nossa vida é eterna, e tanta coisa, né, que tem. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que um dos motivos desse aumento, pastora, em relação ao suicídio, é justamente a falta de expectativa no futuro. A gente vê que nessa fase da adolescência e da juventude é tudo muito intenso. Os sentimentos são muito intensos. Um não pode parecer o fim do mundo. E a sociedade, o ser humano, ele não foi feito para viver isolado. Ele foi feito para viver em comunidade. E essa questão do isolamento social, você não foi feito para viver em exclusão. Então, o jovem, nessa fase onde tudo é muito intenso, ele também não consegue lidar muito bem com um momento tão delicado. E aí vem as questões. É a fase que você está escolhendo o seu futuro, a sua carreira, o curso que você vai fazer na faculdade. E são decisões importantes para você conseguir dar o pontapé inicial na sua vida adulta. E quando você vê, por exemplo, a educação parada, as coisas paradas, tudo parado, eu acho que isso dá um certo gatilho de ansiedade, de medo, essa expectativa de futuro que acaba, igual a senhora falou, não sabe o que vai fazer. E se você não tem uma identidade firmada em Cristo, se você não tem uma certeza da vida eterna, se você não tem algo maior para acreditar, você automaticamente se torna mais vulnerável ao suicídio, porque é a única porta que você enxerga. Isso mesmo. Como esse assunto está muito interessante, eu vou chamar rapidinho o intervalo e a gente volta já já, não sai daí.